Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Seguimos aqui hoje em Atos, capítulos 21 ao 25. E no capítulo 21, Paulo parte de Mileto, que é lá na Grécia, em direção a Jerusalém, mesmo sabendo que o Espírito Santo já havia revelado que ali ele ia ser preso, que ali ele ia sofrer muito. E quando chega, ele é recebido pelos irmãos e pelos líderes da igreja, que se alegraram com o que Deus estava fazendo, né, entre os gentios, entre aquele povo ali, muitas vezes conhecido o povo pagão, né, os estrangeiros, e Deus estava fazendo milagre, o povo estava se alegrando. Mas também o alertavam de que muitos judeus o consideravam um traidor da lei de Moisés, para ele ficar ligado. Né, e para evitar escândalo, Paulo participa de um ritual no templo, mas mesmo assim é reconhecido por alguns que haviam visto ele pregando em outras regiões. E ali o acusaram de profanar o templo e o arrastaram para fora. E a multidão o espancou até que soldados romanos chegaram e o prenderam, pensando que ele era um agitador qualquer. Né? E mesmo algemado, Paulo pede para falar ao povo e começa a contar o seu testemunho, como ele perseguiu cristãos e como ele foi transformado por Jesus no caminho de Damasco e agora, né, anunciava que Jesus era o Deus. Depois, capítulo 22, o povo ouve atentamente até o momento em que Paulo menciona que Deus o enviou aos gentios. Né? Isso provocou uma nova revolta. Os romanos o levaram para a fortaleza e quase o açoitam, até que Paulo disse que é cidadão romano. E assustado, o comandante o solta e convoca o sinédrio para ouvir o caso. E durante aquele interrogatório, Paulo percebe que há fariseus e saduceus ali. Uns, né, os fariseus, acreditavam em anjos, em ressurreição, nessas coisas. Os outros saduceus, não, eram mais céticos. Né? E Paulo fala ali, né, sobre isso, sobre Jesus, sobre todas essas coisas espirituais, e ele causou uma divisão entre eles, que a Bíblia fala, e rolou uma discussão geral, e essa discussão virou um tumulto, e os soldados tiveram que retirar ele dali para evitar que ele fosse linchado. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, assim como testemunha em Jerusalém, é necessário que também testemunhes em Roma. Deus falou, não vai ser só aqui que você vai sofrer, você vai para Roma também e você tem que pregar. E no capítulo 23, mais de 40 judeus fazem um juramento dizendo que não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Mas esse plano é descoberto pelo sobrinho de Paulo, que avisa o comandante. E imediatamente os romanos enviaram Paulo escoltado por 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros até Cesareia para ser julgado diante do governador Félix. Essa viagem era protegida por Deus do início ao fim. Paulo estava preso, mas o propósito ainda continuava vivo. Depois a gente tem capítulo 24, diante de Félix, os líderes judeus contratam um orador chamado Tértulo para acusar Paulo, dizendo que ele causava confusão em todo lugar que ele ia. E Paulo se defende com calma, afirmando que não fez nada contra a lei nem contra o templo, e que sua única culpa era crer na ressurreição de Jesus. Félix, né, que era o governador curioso, o chamava várias vezes para ouvi-lo falar da fé, mas mesmo tremendo diante da verdade, nunca se converte. Ele estava esperando o tempo inteiro que Paulo lhe oferecesse dinheiro para ser solto. E Paulo falava da palavra, mas aquilo entrava e saía. Né? E assim, né, ele manteve ali Paulo preso por 2 anos, até ser substituído pelo novo governador Festo. E aí no capítulo 25, fala que Festo assume o cargo e logo de início é pressionado pelos judeus a mandar Paulo de volta para Jerusalém. Na verdade, eles queriam isso para poder matá-lo, né, no meio do caminho. E Festo decide ouvir o caso em Cesareia. Ali os judeus trouxeram acusações, mas sem provas. E Paulo, sabendo que não teria justiça ali, ele faz uso do seu direito de cidadão romano e declara: eu apelo para César. Ele queria ir para Roma para poder falar de Deus lá. O caso precisava ser levado para Roma, cumprindo exatamente o que o Senhor havia dito, que Paulo testemunharia diante de reis. E pouco depois, o rei Agripa visita Festo e se interessa em ouvir Paulo pessoalmente, preparando ali o terreno, né, para o que a gente vai ver nos próximos capítulos. 2 coisas para a gente guardar, né, daqui. 1. Mesmo quando tudo parece prisão e caos, Deus ainda está conduzindo os passos. Cada cadeia, cada julgamento faz parte do plano. E 2. A fidelidade de Paulo mostra que testemunhar de Cristo não depende da liberdade, pode estar até preso, mas sim da convicção de quem o encontrou de maneira verdadeira. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és o nosso Deus. Eu peço para que o Senhor cresça na nossa vida, que quando a gente tiver ansiedade ou as angústias do dia a dia, que a gente lembre que o Senhor é maior do que qualquer problema, Pai. Repreendo qualquer espírito, Pai, de medo, de confusão, de ansiedade, que possamos confiar inteiramente no Senhor, temer a Ti, estar contigo, em nome de Jesus. Amém? Com vontade de deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã a gente encerra o livro de Atos, que é os capítulos 26 ao 28. Deus te abençoe.